Boa noite, pessoal. E esse frio, hein? Enquanto o pessoal vai chegando aí. Esperar aí para avisar a turma, né? Que estamos online. Olá, Edson, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Jaira Batista, terapeuta sistêmica. Estamos aqui na página do nosso espaço terapêutico, aguardando a turma aí. Hoje nós vamos falar sobre relação sexual. Se está bom, está ruim nessa quarentena. Vamos aguardar o pessoal aí entrar. E vai aí, pessoal, quem for entrando já vai convidando os amigos aí. Aperta o aviãozinho aí e começa a selecionar as pessoas. Pode nos dar coraçãozinho. Gente, eu amo coraçãozinho. Vamos esperar a turma aí entrar. Hoje, a nossa convidada de hoje é Ana Cláudia, terapeuta sistêmica. Ela trabalha diretamente com o IBRAX, com o Dr. Fernando de Freitas. Esses dias teve uma live dela muito fofa, viu, gente? Vocês vão lá no canal dela que tem muita coisa bacana lá. E nós vamos falar hoje sobre a relação sexual na visão sistêmica. Nessa quarentena, como é que tá aí? Tá legal isso? Vamos esperar o pessoal chegar. Uma boa noite para quem tá chegando aí. Vamos ver que contribuição nós podemos ser para esse tema, né? Camilinha. Ó, a Ana Cláudia já chegou. Então, pessoal, eu vou convidar já a Ana Cláudia aqui para entrar. Ana Cláudia é terapeuta sistêmica e uma fofa, né? A gente já fez outras lives. Como eu disse, tem um canal dela que tem muita informação também. Ela faz muita live, então compensa, pessoal. Nessas lives, vocês vão aprender muito. Vão se terapeutizar, né? Quando a gente ouve alguma coisa na consciência sistêmica, você vai trazer para o seu adulto, vai trazer para sua criança, coisa que você precisa estar percebendo que através dessa informação você tem condições de sair de um lugar que você está aprisionado, né? O que é a terapia? É consciência, é você conversar com alguém e essa pessoa te traz consciência daquilo que você não está percebendo. Então, quando vocês ficam aqui nessas lives aí, fica trocando ideia com a gente, você toma muita consciência, é como se você estivesse em consultório fazendo terapia, né? Então, nesse momento aí de quarentena, que o pessoal tá tudo com dificuldade, né, de estar se locomovendo aí pelo Covid, né? Vou chamar aqui nossa amiga Cláudia. Vamos aguardar aí ela entrar. Olá! Olá, amiga linda! Boa noite, Jaira. Tudo bem com você? Como é que tá, amiga? Boa noite, tudo bem? E o frio? Muito frio aqui também. Hoje aqui fez frio também, viu? O pessoal que tá acompanhando a live aí, eu tô em Uberlândia e você tá onde, Ana? Eu estou em Jales, interior de São Paulo. Jales, interior de São Paulo. Uma em Minas e outra em São Paulo. Exato. E Mas o hoje, frio é muito e bom. hoje o nosso tema é relação sexual na visão sistêmica. O que você tem de Isso. contribuir aí para nós, Cláudia? Apresenta aí para o pessoal aí, para eles conhecerem mais você. Pessoal, boa noite. Antes de mais nada, Jaira, gratidão por estar aqui mais uma vez com você. É sempre uma agradável, né, conversa, um bate-papo muito gostoso estar com você. Vou trazer aí a visão sistêmica em relação à sexualidade, né? Às vezes a mulher fica com libido baixo. E por que isso está acontecendo, não é? Então, vamos fazer um pequeno. Eu vou buscar lá nos primórdios, né?
que é lá do mundo intrauterino, que todos nós precisamos de afetividade, amor, né? Por quê? Porque nós somos carentes. Todo mundo, independente de quem seja, é muito carente. Por que carente? Porque eu preciso ser reconhecido em relação a isso, né? Então, se nós estamos precisando ser reconhecidos, nós estaremos nos aprisionando em experiências anteriores que naturalmente vêm lá de onde? Vem do nosso mundo intrauterino. Quando nós estávamos na gestação, que naquele momento nós já queríamos ser amados, reconhecidos, aceitos e gostaríamos de ter muito afeto, muita afetividade da nossa mãe ali. E teve, né? Nenhum de nós ficou sem ter essa afetividade. A questão é que muitas vezes o que nos foi dado não era aquilo que nós queríamos e que achávamos que seria suficiente, né? Então não fomos reconhecidos, nem amados e nem vistos da forma que nós queríamos, da forma que a gente esperava ser. Ah, Ana, mas aí se você começa a generalizar quando você fala assim, a gente, nós, todos nós, exatamente. Eu não estou generalizando, mas 98% das pessoas que passam pelos atendimentos estão presos a alguma falta desse período. Qual período? Intrauterino até os 5 anos de idade, que é a fase de molde de qualquer pessoa. Então, se ali naquele momento teve alguma falta, naturalmente eu vou levar para os meus relacionamentos afetivos, intrapessoais, né, interpessoais, para os profissionais também. E eu fico esperando que as pessoas me reconheçam, que as pessoas me deem o amor que eu gostaria que dessem, aquele que eu espero. Quando eu entro num relacionamento, por exemplo, e olho para o meu companheiro ou para a minha companheira e deles eu quero suprir uma falta, uma necessidade que eu tenho internamente, naturalmente eu estou fadada a esse relacionamento dar errado. Por quê? Porque a princípio o outro vai tentar suprir imensamente essa falta. Porque não é à toa que se encontram, né? Passa várias pessoas por você, mas o que encaixa é justamente aquele que traz algo muito parecido com as suas dificuldades. Então precisa se suprir. É por isso que os casais se encontram, né? E diante disso, eles começam que, o meu companheiro, a minha companheira, ela é tudo para mim. Ela faz tudo o que eu quero, do jeito que eu gosto e vice-versa. Só que aí chega um momento que o outro parceiro, aquele que fica suprindo, que fica dando, ele se cansa. Ele percebe que ele não consegue suprir essas necessidades que o outro tanto lhe pede e ele se cansa. E se cansando, o casamento, o namoro, até mesmo a sociedade de parcerias começam a dar errado. Por quê? Porque aí a pessoa fala assim, mas eu faço tanto e não me reconhece, eu dou tanto e não sou reconhecido, faço tanto. Então, são justamente essas questões que trazem dificuldade para as famílias, para os relacionamentos, né? Não é isso mesmo, Jair? Quando a gente até tocou nesse assunto de falar dessa quarentena, porque hoje, como diz um amigo meu, é até broxante, né? Você olha na reportagem hoje, o que tem na reportagem? Morte. Né? Infelizmente, é uma dor, a gente sabe. E aí, muita gente, como lidar com essa dor de ver essas perdas, né? E ao mesmo tempo
essa parte íntima, né, do casal, que a gente sabe que um casal só é ligado pela sexualidade, é o primeiro passo, é o que é a ligação mais forte que tem de um casamento é a sexualidade, né, Cláudia? Depois você até fala para nós essa diferença da sexualidade, que o pessoal confunde muito com a genitalidade. Sim. Então, quando esse casal tá ali, só nessa quarentena, televisão ligada, assistindo só aquela coisa, né, que deprime, a gente sabe. Tem gente que fica rezando 24 horas para aquilo tudo que está acontecendo, né? A gente tem as vidas para continuar vivendo. Quando você fala que aí, essa colocação intrauterina aí que me vem, é que esse casal tá ali vivendo aquela situação, dá gatilhos, né, de toda a situação que ele está vivendo, aquela questão dos filhos ali, que a sexualidade também vai ficar um pouco comprometida, porque os filhos estão ali, e aí vem esse gatilho, né? Como eu aprendi lá com a mamãe isso, qual é a forma de me relacionar que eu aprendi lá dentro daquele primeiro sistema, que é o de origem, né, da família, e como esses gatilhos hoje estão influenciando dentro de todas essas informações da televisão e tudo que essas pessoas estão passando, né? Eu percebo que é aí que a coisa está um pouco se conflitando, né? Isso, exatamente. Porque era assim, né? Você saía de casa bastante, então ficavam um pouco juntos, né? E tendo essa convivência aumentado, então também vamos dizer assim, implicâncias, né? Aumentaram. Tendo aumentado, principalmente a mulher, tá? Vamos pensar na questão da mulher, que a mulher é muito sensível, né? Se ela é irritada, vamos dizer assim, durante o dia, à noite ela não tem disposição, né? Ela não quer. Então ela inventa mil desculpas porque ela não quer, porque lógico que não. Ela está atarefada, ela está sobrecarregada. Então o marido ele precisa também olhar para isso, que essa mulher ela precisa de ajuda, ela precisa que alguém tome iniciativa de ajudá-la de alguma maneira, né? Porque tem todos os filhos ali também, e o casal precisa tomar muito cuidado com isso, porque nós sabemos que, então eu vou até explicar essa questão, né, da sexualidade e genitalidade. A sexualidade, ela é uma energia de vida, assim como dinheiro, né? Essa energia, ela serve para quê? Para seccionar o nosso vínculo com a família de origem. Quando eu tenho a energia da sexualidade, ela me leva para a vida para que eu possa me vincular com um parceiro, com uma pessoa que vai criar vínculo comigo, para que através da sexualidade eu gere descendentes que vão dar continuidade à família. É para isso que serve a sexualidade. A genitalidade é que é o momento do sexo, né, em si. Mas a sexualidade, ela é uma energia. Então, voltando aí ao que nós estávamos falando, se as pessoas não compreendem que essa energia da sexualidade causa dificuldades para os filhos, por exemplo, eu tenho um filho que dorme comigo, ele já tem 5 anos de idade. É saudável para esse filho? Não, né, Jaira? Nós sabemos que não. Até hoje eu postei pessoal, depois vocês dão uma olhadinha lá na página do nosso espaço, eu postei um vídeo que chegou até a mim de uma empresa aí, que quando a mãe nasce, a hora que o médico vai cortar o cordão, ela diz não. E aí esse filho fica ligado nesse cordão, que nesse momento ele impede ela de arrumar alguém, que quando ela vai arrumar ele entra na frente, e quando ele vai arrumar, quando ele tá mais velho um pouquinho, ela tá mais dependente, ela vai lá e obstrui também a sexualidade dele. Não quer, né? Um vídeo assim incrível, todo mundo assista, porque ele vai mostrar a didática de o que é uma castração da mãe com o filho, né? Muito forte, né? E vai causar dificuldade, porque se o casal tem o filho ali no quarto dormindo com eles, naturalmente, mesmo tomando vários cuidados e tudo mais, a energia da sexualidade
vai para o filho. E o casal, eles têm onde descarregar a energia da sexualidade, certo? A criança não tem. A criança não tendo, vai causar dificuldades para ela. Por quê? Porque ele vai ficar nervoso. Tem várias questões que vão trazer dificuldades, que nós não vamos aprofundar muito nessa questão da sexualidade com o filho, quando a sexualidade dos pais vai para cima do filho. E uma delas é justamente isso, que quando eu me torno adulto, se eu dormir muito tempo lá na cama dos meus pais, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de me entregar para o meu parceiro realmente por inteiro. Eu tenho dificuldade em manter a sexualidade viva e ativa em mim. E a energia da sexualidade não é só pelo vínculo, ali marido e mulher, namorado, né? Mas a energia da sexualidade a gente tem que levar para a vida. Por exemplo, se você está fazendo um projeto e você quer que esse projeto dê certo, quando você foca a energia da sua sexualidade nesse projeto e você, quando você termina, que você consegue, que dá tudo certo e você comemora muito feliz, que parece que foi um orgasmo você conquistar tudo aquilo, é exatamente isso, porque a energia da sexualidade ela é forte. Quando nós trazemos ela para gente e entendemos que ela nos impulsiona, ela te traz muitos benefícios, e um deles é justamente esse. Como a Jaira falou nesse filme aí, se você não desvincula, quando você vai começar o seu relacionamento, a mãe quer entrar no meio. Ou então, quando o filho casa, a mãe tá toda hora lá na casa do casal, tá toda hora, mas vocês deveriam fazer assim, deveriam fazer assado. Não! Isso é adoecido, é ruim para o casal, porque atrapalha, eles estão iniciando uma vida e eles vão viver da forma que eles acharem melhor. E quando os pais não liberam o filho para ir para a vida realmente, aí fica indo. Ou então fica doente toda hora para o filho voltar e ficar lá conversando, né? Paparicando, tomando conta. É uma das questões que aparecem muito, né? Nos atendimentos e que nós vemos aí nos estudos sistêmicos, que acontece muito nas famílias. Eu gostaria de entrar um pouquinho, porque eu não vou entrar em todos os traços de caráter, porque eles são um assunto assim, bem extenso, bem longo, mas se a pessoa tem essa noção, por exemplo, de que se o marido ou a esposa é rígido, né? E nós sabemos que o rígido ele tem tendências à triangulação. O que que faz? A pessoa já começa o quê? Trabalhar de uma forma que os dois fiquem mais unidos, mais juntos. Por quê? Porque ele vem de uma triangulação lá da infância, que ele aprendeu o quê? Se eu tenho amor, eu não posso ter sexo. Porque eu não podia ter sexo com a mãe, nem com o pai. Então, eu vou fazer o quê? Vou buscar lá fora. Eu amo, se eu amo aqui dentro, eu tenho que buscar o sexo lá fora. E aí as pessoas pensam assim, muitas vezes algumas mulheres que me procuram dizem assim, mas o meu marido está me traindo. Mas por quê? Como aconteceu? Não estou defendendo e nem acusando, mas como aconteceu, né? Quando é que o sexo em casa terminou? Uma coisa interessante disso aí, Cláudia, a gente vê muito essa questão da lamentação da traição das esposas, né? Dos maridos também em consultório, mas uma coisa que a gente precisa lembrar da traição é, se ele tá indo para essa energia é porque ele tá vivo, o outro já tá morto. Então, mas não se responsabiliza por esse processo, né? Então, sim, tá certo que na hora que o outro recebe isso, é como se ele estivesse recebendo uma caixinha, né? De, olha, eu traí, pronto. E o outro? O que ele vai fazer com ele? Exato. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que eu sempre trabalho dessa maneira. Eu sempre começo assim, principalmente quando vai ao casal, né? A primeira pergunta que eu faço: vocês já fizeram tudo o que era possível para que esse casamento desse certo?
Ah, sim, um pouco. Não, sim, acho que sim. Falo então, porque na nossa visão sistêmica, você precisa ter feito tudo o que é possível para que esse casamento dê certo. Porque se ele vir a chegar ao final, que realmente não tenha como, você segue livre o seu caminho, tanto um como o outro, para buscar um novo relacionamento depois, porque o homem nem a mulher não nasceram para viver sozinhos. O interessante é que o casamento permaneça, não é? O interessante é que o pai, a mãe, que tem família, que tem filhos, que essa família permaneça juntas. Mas muitas vezes nós vemos que não há como, que não existe mais por onde caminhar, mas que antes de ter esse por onde não caminhar, que os dois tenham se colocado à disposição de fazer tudo o que era possível para que o casamento desse certo, para que a convivência fosse melhor, não é? E muitos casamentos se recuperam após um movimento de constelação, porque eles entendem e compreendem que as dificuldades não eram só de um, mas dos dois. E é por isso que eles se encontraram, é por isso que eles estão juntos. E quando eles olham para isso juntos, eles são capazes de melhorar o casamento e trazer de volta essa questão da sexualidade, né? De um desejar o outro novamente, porque a falta de desejo quando vai embora é difícil restaurar, mas precisa do quê? Do empenho. De um só? Não, dos dois. É 50% cada um, Sabe o né? que eu gosto de falar, Cláudia, nesse movimento aí, quando a gente mostra sistemicamente? É assim, é como se fosse um time de futebol. O marido é do time, por exemplo, vamos pegar dois times aí famosos, do Flamengo e a esposa do Corinthians. Juntou. São times diferentes. Sim. Só que quando os filhos, eles se juntam, né? Um do Flamengo e do Corinthians. Só que quando os filhos nascem, eles são de que time? Pode ser Palmeiras. Eles são dos dois, né? É uma mistura. Mas eu falo A assim, origem, porque depois ele vai ser um indivíduo totalmente né? diferente também. É que eu falo, vai ser misturado, porque não tem jeito de. Essa família ela vai ser mesclada, né? Depois da Sim, origem dos filhos. Então, na sexualidade, se lá atrás eu não entendi isso, eu não olho para essa família, para esse time e acolho dentro do meu coração, pô, a vida inteira eu vesti a camisa branca. Agora ele quer que eu vista uma vermelha? Não, tô fora. Tô fora. Isso já vai afastando o casal, né? Esse casal já vai entendendo que a mulher não olha para a família, já tem um motivo, porque a sexualidade é quando você, ok, esse rompimento com a família de origem ficou lá, agora você vai construir sua família. Mas no coração eu trago os dois times, né? sim, E a gente vê muito isso hoje em consultório, quando você vai ver uma divisão, né? Uma briga interna da mãe do fulano com o pai do fulano e o casal começa a virar, igual você falou. Eles começam a distrair na relação, né? Cada um vira para um lado, aonde que entra a traição? Na distração da relação, porque já não tem sexualidade mais, aí virou, essa mulher tá tendo uma função dentro dessa casa, de dar comidinha na mão, fazer tudo pro marido, né? Não, eu faço tudo por você, mas cadê a sexualidade? Eu faço tudo o quê? Eu faço a função mãe, eu sou a mãe no sistema, né? Isso acontece muito com a mãe que tem filhos pequenos, né? Tá lá cuidando dos filhos pequenos, de repente esse marido vira um filho também. Cadê a na sexualidade? maioria das vezes. Ah, mas minha libido acabou. Mas peraí, acabou por quê? Porque você tá na função mãe, porque realmente mãe não transa com filho, né? Eu acho que é muito importante a gente falar isso também, né? Isso mesmo. E aí, diante do que você falou, quando eu falo assim que o filho é Palmeiras, é por quê? Porque ele traz Corinthians e Flamengo dentro dele, mas ele vai ser um indivíduo totalmente diferente. E muitas vezes na família, eles querem o quê? Que o filho seja igualzinho.
E não vai acontecer. E quando querem e forçam isso, o filho se coloca a ser um projeto parental, que tem que ser igualzinho, que tem que fazer da mesma forma que eles fazem. E quando acontece isso, o que ele vai levar para o relacionamento dele? Exatamente a estrutura de casal que ele vivenciou a vida toda na família dele, com o pai e a mãe. Então, Nossa, quando ele cara, percebe. você me falou uma coisa aí que eu lembrei de um caso. Você me falou aí que o filho é Palmeiras? O que você falou que é o filho? É Palmeiras? Ele pode ser Sabe o que você me palmeirense, ele pode lembrou? ser Palmeiras, né? Porque Não, ele, então, você ele me vai lembrou ser, um porque ele problema vai levar. um problema gravíssimo no sistema, porque a família, essa família toda flamenguista, né? E o único era palmeirense. E ele tinha, quando ele veio para terapia, eu falei, qual que é o seu problema? Ele falou assim, meu problema é o time. Eu falei, mesmo? Ele falou, por quê? Ele falou, eu não consigo expressar. Na minha casa, eu tenho que vestir, meu pai me obriga a vestir a camisa, eu tenho que ser o time que ele quer. Então, você falou, isso foi muito profundo, porque vamos pensar aí a nível de relação, né? Se ele trouxer uma pessoa para essa família, né? Começar a se relacionar com outra pessoa, que não seja de nenhuma das camisas dessa família, você acha que na lealdade vai pertencer? Não, O que ele vai não. castrar? Aonde que ele vai deixar a sexualidade dele? Junto com a mãe. Exatamente, é bem assim. Ele não vai conseguir se relacionar e criar vínculos lá fora. E aí ele se castra, ele se sabota e os relacionamentos não dão certo. Ou quando tem um relacionamento, que não precisa nem ser um casamento no papel, mas vivem juntos e já é um casamento, né? Depois de um tempo, algo dá errado e aí ele volta para onde? Separei. Volta para onde? Volta para casa dos pais, porque não tem permissão de ir embora, de sair de lá, né? E aí os pais ainda falam assim: "Ai, meu filho está em casa de novo, eu tô tão feliz". Principalmente as mães, né? A sorrisão é aqui, ó. Ai, meu Lá filho voltou atrás. para casa. E não percebem, né? Por quê? Porque amam demais. A gente acaba atendendo muitas pessoas assim, né? Que vêm de famílias onde o sistema é muito aberto, cada um faz o que quer e tudo mais. Aí quando eles casam, eles montam um sistema muito fechado. Aí eles amam demais, eles querem fazer totalmente diferente do sistema que eles vieram, e aí eles dão muita proteção, aí o pai acaba não tendo função nessa família, ele acaba exercendo mais função paterna do que paterna, aí junta a mãe e o pai fazendo função materna, grudando, cuidando, querendo muito esses filhos próximos, né? O que vai acontecer? E Exatamente o na, que você falou. Se ele e na encontra uma verdade, pessoa muito diferente, essa pessoa não consegue entrar naquele sistema, porque é um sistema muito fechado. E ele e na também tem verdade, dificuldade para Cláudia, sair. quando você fala isso, me vem assim. Quando eu pego filhos também demais para ficar entre a relação e eu não sei dosar isso, o que está fazendo com a intimidade do casal, né? A gente vê muito isso. Terminando. Distração, porque se eu ficar igual agora, por que está havendo muito divórcio nessa quarentena? Porque é o tal do olho a olho, é intimidade. Estão juntos ali, tentando ter essa intimidade, mas isso desaproximou demais as pessoas, né? Porque antes tinha distração, vamos sair para jantar, vamos fazer isso, vamos na casa dos amigos, o amigo vem para casa, e era aquele misto. Agora, com essa questão da quarentena, de ter que ficar com esse contato maior, quer dizer, aumentando essa proximidade da intimidade, o que ocorre nisso, né? Vamos pôr os filhos no meio disso, né? Não tem aquele Sim, limite. Aqui é para os filhos nesse horário, esse horário agora a gente vai tirar para a gente, né? A gente vai fazer algo, tá certo nessa correria, tá tudo muito opressivo, né? Nessa questão aí do Covid,
Mas cadê aquele momento em que pode haver entre o casal, deles desafogarem e aproximarem dessa intimidade, né? Não tem, porque as crianças hoje, a maioria de 8, 9 anos de idade, estão dormindo 11 horas da noite. Agora, quem é que deixa esses filhos dormirem 11 horas da noite? Quem é que não está conseguindo colocar limites nessas crianças para que eles durmam mais cedo, para que eles tenham um horário de dormir, para que o pai, a mãe, né, no caso o casal, que aí já não é mais pai nem mãe, é um casal, é um homem e uma mulher, possam ter uma convivência de casal. Ah, Ana, E mas isso os é meus filhos são importante. pequenos. Isso é São importante pequenos, mas frisar, eles né? aprendem tudo que você ensina. Isso é importante você frisar. Muitas pessoas não sabem disso. É incrível que elas não sabem mesmo. Em consultório, estatar no olho assim, ó, você sabia que você tem a função mãe e a função esposa? Mas algumas Exato. pessoas não sabem disso. Tem muitas mulheres que elas, depois que casam e têm filhos, elas acham que elas são apenas mães, né? E aí morre a função esposa. Ela vai ficando cada vez menor, porque ela fica só na função mãe e começa a se satisfazer imensamente na função mãe, né? Coloca o filho no meio do casal, que é justamente isso que a gente estava falando. Aí o casal, o filho toma aquele espaço todo, o casal vai se distanciando, e nesse distanciamento é que a sexualidade vai indo embora, o desejo vai indo embora, né? Porque tanto o homem como a mulher ficam só nessa função, pai e mãe. E a pior ainda, né? Que começa a se chamar o pai, ou mãe, para as crianças acostumarem. Não, quem acostuma são eles, né? E aí eles começam inconscientemente ver o pai deles ali e a mãe deles ali também, né? E estando ali, vai causando esse distanciamento, porque você não transa com a mãe, não transa com o pai. Não tem desejo sexual pelo pai nem pela mãe. É verdade. E nisso a relação perde força, né, Cláudia? Já Perde começa o a força. distanciamento, quer dizer, tem muita desculpa também dentro disso, né? Muita reforço desse distanciamento. Tem um filme que eu gosto de usar isso, que é As Mulheres São de Marte, com a Mônica. E ela diz assim, naquele filme, o marido estava lá, o marido todo, hoje eu vou te pegar, hoje eu vou te pegar. E na hora que ele foi para a cama, aí ela deitou, gente, hoje era o dia que eu queria descansar, hoje era o dia que eu queria... Ai, meu Deus do céu, não é possível que tá me encostando. Ele falou, vou no banheiro e já volto. Ela correu lá, pegou a filha dela e pôs na cama, no meio dos dois. E aí ele volta e fala assim, nossa, como ela veio parar aqui? Eu falei assim, amor, você sabe como é que é essa idade, né? Não dorme sozinha, tadinha. Deixa ela ficar aqui essa noite. E é Então, assim, exatamente isso, Jaira. quantos casais fazem isso? Quantas mulheres fazem isso? E quando elas se percebem fazendo esse papel, aí é que elas caem, né? Na inconsciência, assim, no choque de realidade, falando: eu fiz isso? Não só fez, como continua fazendo. Até quando você vai fazer isso? Né? E aí ela começa assim: não, mas ele não dorme no quarto dele, mas ela não vai pro quarto dela. Claro que não. Você não perde uma semana para insistir em que ela fique ou ele fique dormindo no quarto dele, né? É mais fácil deixar dormir ali Eu no quarto. tenho, Cláudia, eu tenho uma cliente que ela é terrível. Ela fala assim: ele vai dormir aqui porque ele tá com febre. Mas eu já medi a febre dele. Então, tá, sim. É porque o termômetro tá estragado. Aí depois acontece alguma coisa com ele. Então, olha o perigo. O casal, ou a mulher nesse caso, nesses dois casos, a mulher, mas pode ser o inverso também, né, Cláudia? A gente sabe que tem de tudo, Sim, né, nessas relações. Mas olha que já vai colocando a criança dentro da sexualidade do casal.
E o Sim, casal, ele não olha para a relação, né? Ele olha para as dificuldades e aí vai falar onde está a libido. E precisa ser estabelecido um contrato verbal disso, né? Para que os dois sim, sejam protegidos com isso, porque quando ele vai saber que ela está disponível, né? Isso precisa ser conversado. O casamento, a gente tem que colocar uma coisa assim, são recontratos. Não é porque sim. você foi lá e assinou um contrato lá no dia do seu casamento, ou quem só uniu, né, ter uma união estável, e disse assim, vamos ficar junto, vamos. Esse contrato, ele tem que ser revisto sempre. Eu falo isso com muitas clientes, ela fala assim, nossa, eu não acho isso não, mas precisa. Porque essa relação, ela muda, as pessoas mudam. E O tempo mudam todo. muito. E eles ainda estão com aquele contrato antigo, de quando era jovem os dois, e isso vem mudando. Então, o casal precisa sentar e alinhar isso. Quanto tempo isso acontece? Quantas vezes isso acontece? Por que está acontecendo? Quer dizer, sentar e dizer, olhando nos olhos, isso é legal para você? Tá bom assim a nossa relação? Para mim não tá. E aí resolver isso, refazer esse contrato que vai ficar gostoso. Porque o adulto, ele só vai entender certas coisas a partir do momento que, nós estamos alinhando novamente assim, ok, nossa, para mim ficou bom assim para você. Porque a partir daí pode haver cobrança no futuro. Porque senão fica nesse jogo de filho, jogo de dor de cabeça, jogo de. Isso vai ter aonde, né? E é E claro, como você aí, falou lá no início, tá é, ligado naquela fase uterina lá, intrauterina, que disse, é ok ser assim. Fingir que não tá vendo as coisas, né? sim. Ah, você não tem noção quem é meu marido. Então, por que você tá com um marido abusivo? Por que que você se casou com ele, né? Por que que você buscou ele? Já está na energia, né? Você tem uma dinâmica de abuso dentro de você e você vai buscar alguém que vai te ter um relacionamento abusivo com você. Nessa questão que você colocou aí, é muito importante frisar essa questão, né? Quando dois adultos conversam, dá para fazer isso. Só que se forem dois infantilizados, tanto a mulher como o homem, eles conseguem fazer isso? Aí eles ficam fazendo o que você disse, jogando a responsabilidade no filho, no outro, porque eles não assumem a própria responsabilidade. Eles só vão ter a autorresponsabilidade quando eles olham para a relação como adultos. Quando cada um deles está cuidando realmente da sua própria criança interior e indo para o mundo como adultos, olhando para a pessoa que está do lado dele como adulto e não esperando que aquela pessoa cuide dele como se ele fosse uma criança. Então é exatamente isso. Então muitos casais não estão conseguindo ter esse diálogo porque são duas crianças vivendo juntos e tendo filhos, né? Aí eles vão conseguir dizer não para esse filho dormir no quarto dele? Claro que não. Quando ele vem, ai que delícia, meu filhinho vem ficar perto de mim, minha filhinha vem ficar perto de mim. Aí acontecem as várias questões que eu venho do mundo da educação, que acontecem as várias questões, que no pré, no jardinzinho ainda, você percebe crianças com a sexualidade muito aflorada. E que fica pegando, se tocando toda hora e tudo mais. Por quê? Porque ela aprendeu que é gostoso. Mas por quê? Porque a sexualidade na casa dela está em desordem. Se ela dorme no quarto dos pais e tudo mais, ela vai ficar com a sexualidade dela em desordem. E aí ela vai começar a buscar isso muito mais cedo. E aí vem as dificuldades, né? Porque, como que pode essa criança ser assim? Porque um professor que não tem a visão sistêmica, ele vai fazer o quê? Ele condena, ele não entende o que está acontecendo lá na família, no sistema, que a criança está refletindo. Então, quando entende, sabe da questão das dinâmicas, fica mais fácil entender, fica mais fácil ajudar, né?
Lógico que não que o professor queira se colocar no lugar do pai e da mãe, nem deve, nem pode, porque ninguém substitui os pais. Ninguém será capaz de substituir um pai ou uma mãe de uma criança. Assim como nós, que somos adultos, temos que o quê? Aceitar os nossos pais como eles são. Que imperfeitos como eles foram, eles são os pais perfeitos para nós. E sendo os pais perfeitos, e eu aceitando tudo como foi, eu consigo ter atitudes diferentes a partir de então. Porque senão eu também caio nessa questão do apego. Eu fico me apegando a pequenas coisas, fico me apegando a alguns carinhos. Gente, você só pode viver o presente. A única coisa que te pertence ao presente, ao aqui, o agora. É esse momento que vocês estão aí agora ouvindo, tanto eu como a Jaíra, falando sobre essas questões familiares. O que você sentiu ontem, você nunca mais voltará a sentir. Ou ela vai ser um pouco melhor, ou vai ser algo parecido, mas nunca mais será o que você sentiu ontem. Então, não adianta ficar apegado, porque de uma hora para outra, ou o casamento pode acabar, você pode morrer. Nós não sabemos em que horas vamos morrer, que horas nós não vamos estar mais aqui. Uma sociedade pode terminar. Então, se você não cuidar do seu aqui e agora e parar de ser tão apegado, porque aí você fica vivendo no passado, naquilo que já aconteceu, ou você fica totalmente buscando aquilo no futuro que ainda não aconteceu, que virá. Você só planta agora, no presente. Então aproveite esses momentos para viver melhor com sua família, para conversar com seus filhos, conversar com a sua esposa, descobrir do que ela gosta. Gente, não tem coisa mais gostosa para uma mulher, isso para os homens, hein? Quando o marido chega em casa e fala assim, amorzão, amor, meu amor, minha rainha, não sei como vocês se tratam. Chega e fala assim, ó, comprei um pacote de massagem para você, porque você tá cansada, você tá um pouco estressada. Vou te dar um pacote de massagem, vai lá, aproveita. Gente, verdade, ela vai te retribuir imensamente esse pacote. Você não tem noção do que essa mulher vai fazer para te deixar feliz depois. Então são coisas tão pequenas que o casal pode fazer, que pode movimentar esse relacionamento e deixar esse relacionamento mais quente, mais gostoso. E a mulher também, não sei, uma comida que ele gosta, ela pode retribuir a massagem para ele. Faz a massagem para ele em casa, ele vai amar imensamente. Vai entrar no equilíbrio, né, Cláudia, da relação. Do dar e receber. Porque, a pessoa fala assim, nossa, meu marido me presenteia. Eu tive uma cliente que falava, nossa, meu marido chega com joia, chega com isso. Eu falei assim, o que você pode ofertar para ele? Um jantar gostoso, tá toda perfumada, bonitinha, porque tem uma coisa também que tá acabando nas relações nessa quarentena, né, Cláudia? É o tal do pijamão, de cabelo descabelado, e aí aquilo ele movimenta todo dia vendo aquilo, falou, opa, cadê aquela mulher cheirosa, né? Às vezes, ainda mais as mães têm que ir tadinho da roupa da criancinha, que é uma fase, a gente sabe. Isso! Mas precisa de olhar para essa sexualidade, olhar para essa mulher que ainda tem uma mulher linda dentro dela, né? Às vezes, chamar alguém ali para contribuir, ajudar um dia ali com as crianças para ter essa liberdade. Isso! Ali. Procurar essas coisas, porque tem algo aqui dentro ainda, né? Igual você está falando, a coisa mais boa é chegar e agradar. E ambos, né? Não é só o homem fazer, a mulher também fazer a parte dela, para que ambos entrem no equilíbrio e essa relação sempre esteja atualizando, né? A gente vê muito, casou, bom, acabou. O povo fala isso, né? Casou, acabou, não, gente? E não é assim, né? É uma construção diária. O casamento, quando ele é visto dessa maneira, né, Jair, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele pulsa, né? Ele vai pulsando,
o casal vai amadurecendo e crescendo juntos. E eles podem ter várias aventuras muito bacanas juntos, né? De viajarem, conhecer novos lugares, e não precisa ser sempre com os filhos. Não, o casal precisa viajar sozinho. Cláudia, escreveram aí. É massagem no ego. Ah, é a Léo. A Léo foi minha aluna de pedagogia, se tornou minha amiga, é uma pessoa maravilhosa. É isso mesmo, vamos massagear o ego. Gente, só que tem que tomar cuidado com o ego também, porque aí se você fica massageando muito, você precisa de muita atenção, né? Tem que tomar muito cuidado. Tem que ser dosado, né? Porque tem que ser dosado. Uma criança, né? A gente sabe que o adulto infantilizado é o que mais está se vendo, relações infantilizadas. Ai, você não olha para mim, você não diz que me ama. Isso é tudo insegurança de quem? Da criança, né? Exatamente. Importante de dizer, quem pergunta se você me ama? Criança. Criança, exatamente. Para quem ela tá fazendo essa pergunta? Para a mãe. Para a mãe, né? Então tem que tomar muito cuidado. É como diz aqui em casa, nossa, não pode falar nada, né? Tudo que fala aqui. Mas não é, são frases que a gente percebe e até o jeito que essa pessoa fica. Então, se esse homem, essa relação, ele busca uma mulher, uma sexualidade, ele vai olhar para essa criança, ele vai broxar. Vai. Ele vai procurar lá fora. Aí onde que entra a traição? Porque lá fora tem uma mulher gostosa, toda mulherão, esperando ele. E tá pronta, né? Que ele precisa cuidar da criança, né? Então, aqui, se eu tenho uma criança, o que eu vou buscar lá fora? É isso mesmo. É uma massagem com dose, prof. Tanto de um lado como do outro. É isso mesmo, Léo. Tem que ter equilíbrio no dar e receber. É isso mesmo. É isso mesmo, Jair. E vai, né? Vai porque, principalmente se for uma pessoa que é rígida, e aí essa pessoa que fica totalmente falando toda hora, você me ama, você me quer perto e tudo mais, é um oral. O oral tem muito essa necessidade de ouvir, né? De ouvir que o outro lhe ama, que ela também ama, então ela precisa falar, ela precisa se expressar. Então, quem é casado com mulheres orais ou maridos orais, gente, deixa eles terem amigos e amigas. Por quê? Porque uma mulher que é oral, ela vai falar 30 mil palavras no dia. O homem só dá conta de ouvir 10, né? 10 mil, ele não vai dar conta de ouvir o resto. Então, ela precisa de amigas para conversar bastante. E o homem também, porque a mulher não vai dar conta de ouvir tanto ele. Então, ela precisa dividir um pouco com os amigos. E aí vem, né? Mas se a pessoa vem de um sistema fechado, ela vai querer sempre o marido ali juntinho e a mulher também, né? Vice-versa. O marido também vai querer sempre ali juntinho. Vai causar o quê? Sufocamento. Cláudia. Isso é uma coisa legal de se falar. As mulheres, elas não sabem algumas dessa informação e é importante a gente dizer. Quando o homem quer esse time de homem, é para ele ir lá e se banhar de feromônio e voltar. Quer dizer, ele vai lá pegar o hormônio masculino para voltar mais homem para ela, mas as mulheres não entendem isso. E as mulheres, né, os homens precisam entender que as mulheres vai para o meio das mulheres. Então, por exemplo, a menina que eu estava tratando, ela disse, eu abro a live com minhas amigas, nossa, fica escutando na porta, fica isso, fica aquilo, quer dizer... Os colegas homens precisam entender que essas mulheres precisam dessa energia feminina para botar mais mulher para esse homem. Então, essa energia, esses hormônios precisam ser recarregados através disso que você falou. Então, agora, não dá para sair, mas deixa na live, deixa no telefone, quer dizer... deixa bater papo, né? O tempo da individualidade do casal é muito importante. Eu percebo que em casamento a primeira coisa que acaba é a individualidade. E é uma coisa que não deveria acabar, deveria ser proibido de acabar. Quer dizer, tem horas que o casal se separa, cada um faz uma coisa.
Então, por exemplo, pode estar dentro da casa, ter uma individualidade no quarto, no escritório, numa sala, e o outro respeitar. Porque é isso que dá, é isso que aumenta a libido, é isso que dá essa questão da energia, né? Que a maioria fica grudado 24 horas. Se o cara pega o telefone, já fala, pegou o telefone, o que você está olhando aí? Quer dizer, precisa ter confiança. Quem tem confiança é um adulto. E olha só, outros casos falando nisso, que é muito assim, invasão de privacidade, que alguns casais têm a localização do celular do outro. Ah, mas é muitos. São muitos. O ladrão vai levar um e o outro não vai saber onde você está. A senha do celular, né, Cláudia? Isso, a senha, eu ainda até concordo, porque às vezes você precisa olhar alguma coisa, beleza. Mas a localização, olha só, já é uma desconfiança muito grande, uma insegurança muito grande, tanto de um como do outro. Porque, na verdade, o que a pessoa faz? Se ela for fazer algo errado, ela vai deixar o celular lá no trabalho e ela vai sair, gente. Ele não vai, ou ela não vai levar o celular junto. Então, é uma falsa ilusão de controle. Por que é que você está precisando ser tão controlado e ser controlador? Eu quero deixar essa pergunta para vocês. Se questionem, comecem a repensar por que é que eu estou precisando controlar tanto e por que é que eu estou sendo tão controlado. Comecem a pensar nisso. Por quê? Porque isso traz dificuldades, porque vem um dedo depois lá no nariz, né? Eu te falei, você não fez como eu disse, e assim vai. Começam as acusações. Já que você está com essa pessoa, confie, né? Mas confie mais ainda em você. E aí, a confiança é interna. O que tem que se pensar aí nessa desconfiança é no sistema de origem. Como aprendeu essa relação e como viu essa relação pai e mãe, né? Lá no triângulo, né? Se já houve, então eu já trago essa carga para cá, né? A primeira coisa que eu pergunto quando chega no consultório, como você viu a relação do seu pai e de sua mãe? Ah, precisa. Porque na hora veio, não, meu pai é um safado vagabundo, não vale nada. Aí eu falei, você arrumou um safado vagabundo, não vale nada para você também? Igual, né? Igual. Então, é o perfil, quer dizer, é o tal da mulher do dedo podre. É o perfil que você tem de selecionar sempre aquele padrão que é o papai para se relacionar. Sim, porque aí, ela tem que repetir o que a mãe fez. Sim. Ela vai buscar o mesmo companheiro. É o mesmo companheiro. Justamente porque ela condena, né? Porque ela julga. Aí elas falam assim em consultório, não, você não tem noção de quem é meu marido. Você não tem noção do que ele faz comigo. Ah, entendi. Ele não conversa, ele é grosso, tá? E vai falando, né? Aí eu pergunto assim, mas por que você tá casada com esse homem ainda? O que te faz entender? Porque às vezes, Cláudia, a mulher tem que entender que ela precisa aceitar essa culpa, porque tem muitas mulheres que se culpam de estar com uma pessoa. Não, você não tem noção. Ele faz isso. Então, é dizer assim, ok, eu tô casada com um homem que ele faz isso, isso e isso. Às vezes a depressão melhora. Porque quando você aceita, a depressão melhora. Melhora. Porque com certeza. É esse homem que eu quero para minha vida. Então, eu banco. É aquilo que o Hellinger fala da culpa. Você banca. Mas aí sai dessa lamentação e desse vitimismo, porque tem um vitimismo de falar o perfil do parceiro, ambos, né? Deixa eu te contar, você não sabe quem que é, nem sei se você dá conta de me entender, porque você não tem noção com quem eu tô lidando. É isso mesmo. E aí um responsabiliza o outro, né?
E quando eles percebem que, meu Deus, eu também provoco toda essa situação, também causo essa reação no outro, aí eles Eu começam falo, a Cláudia, repensar, né? eu falo que esse tipo de cliente que arruma esse marido é assim, ó. Eu sou do time do Corinthians e você também é. É um time igual. É o sistema igual. Aí eu falo É. para elas, não é ele que é o problema. Você tem esse problema também. Porque você precisa Você de traz um essa para espelhar. dinâmica. Relacionamento é espelho. É, é isso mesmo. E por que que chamou a atenção, né? Por que que se vinculou? Por que grudou? Porque traz, né? Na sombra traz as mesmas questões e aí se vincula com a maior facilidade. Aí quando percebe tudo isso, aí começa a reconstrução, né? Do ou ficar ou partir. Outra Aí a escolha de informação, cada um. outra informação importante também, Cláudia, a pessoa ela pode recontratar, pode renovar essa relação. Muitas pessoas acham que não, que já acabou, mas isso pode ser recontratado. Vamos Sim. refazer e começar o segundo casamento. É porque eles não Mesmo são mais as casamento. mesmas pessoas, né? Uhum. Tem que entender que os dois mudaram, que são pessoas diferentes hoje. Não são as mesmas pessoas que se casaram. Aí faz um novo casamento, um novo contrato, né? Um novo contrato. Aí uma cliente virou para mim e falou assim, mas aí eu tenho que fazer festa de novo? Eu falei, não. É você sentar, olhar nos olhos dessa pessoa e dizer o que tá, né? O que não tá legal para você, o que não tá legal para mim, como a gente gosta de fazer, como poderia ser feito assim, né? E aí refazer de novo essa coisa gostosa, né? Dessa reconexão. É isso mesmo. Se reconectar novamente, né? Cada um abrindo-se, né? E vendo que traz dificuldades, que vem de um sistema adoecido, aceitando esse sistema para fazer algo melhor a partir de então, né? E os dois juntos, se eles olham para isso e se aceitam, eles crescem imensamente e se tornam casais muito, mas muito melhores do que eram. E até ensina a sexualidade para os filhos, né? Olha, se aqui está resolvido, o filho vai para a vida com o melhor desse casal. Sim. Aí o Porque aí filho ele olha, né? vai ter essa mulher, essa sexualidade, né? Nosso tempo está acabando, Cláudia. É tão Ah, bom falar com você. Essas passou que lives eu aí não tão vi. bonitinha. Ai, meu Deus. Até Mas mais foi 5 ótimo. horas. Eu amei estar aqui com você, muita gratidão, tá? Foi muito gostoso. Gostaria de terminar assim, né? Coloquem-se a favor do seu sistema, façam o melhor possível com a vida que chegou até vocês e sejam referências de pais saudáveis para os seus filhos. Antes de mais nada, é o casal. Depois vem os filhos. Então, o casal sempre será mais importante nesse sistema, porque foi esse casal que começou a família. Então, lembrem-se disso, que vocês, como casais, serão sempre maiores nesse sistema e são referência para os seus filhos. Gratidão, Claudinha. Hein? Eu tive um cliente que pediu uma live assim. Vocês vão fazer live para solteiro. Falei, pode deixar. Semana que vem a gente vai falar dessa situação Precisa virtual. falar o que eles têm que fazer para buscar o parceiro ideal, né? É verdade. Semana que vem, vamos ver se arruma uma agenda aí para a gente falar disso, Cláudia. A gente combina assim. Um beijo. Um beijo, Gratidão Sil. pela sua Beijo, Léo. disponibilidade. Gente, obrigada por ter acompanhado. Beijo grande para todos vocês, tá? Ai, Jaira, gratidão enorme. Um beijo enorme em você. Não vejo a hora que acabe essa pandemia para a gente se reencontrar pessoalmente. Nossa, é verdade, né? Nem fala.
O pessoal tá mandando mensagem assim, e aí, que dia que é o grupo? Que dia que é o grupo? Falei, gente, não tem jeito de reunir grupo ainda. Não, mas vamos de máscara. Vai dar certo, tá acabando. É. Gente, um beijo. Gratidão a todos que ficaram aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Quarta-feira eu tenho uma live, nós vamos falar sobre... agora eu esqueci o tema que a menina falou. Depois eu conto para vocês aqui. Na quarta-feira nós temos outra live. E fica aqui no nosso espaço terapêutico. E um beijo.